Olá, meus irmãos, boa tarde. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, famílias e sobre a nossa nação. E que o sangue de Jesus nos cubra, nos purifique e nos lave de toda injustiça. Que o sangue de Jesus seja nosso escudo para vencermos todas as forças malignas contra nossas vidas e sairmos vitoriosos. Declaramos isso em nome de Jesus. Queridos, eu sou a pastora Rosa, do Ministério Eu Confesso Senhor, que é um ministério de cura e libertação através da confissão. É um ministério que Deus me entregou já há alguns anos e é um ministério que tem rendido muitos frutos para a glória de Deus. E esse projeto aqui do YouTube é mais um fruto que o Senhor colocou por conta de obediência por abrir a porta desse ministério para as vidas. Vocês devem ter sentido minha falta no vídeo de ontem, né? Ontem eu não enviei vídeo porque aconteceu uma situação excepcional e eu precisei ontem passar a tarde em consagração ao Senhor, pedindo direção, pedindo palavra, aconselhamento, porque é assim que a gente faz quando surgem as intercorrências na nossa vida. E ontem foi um dia excepcional e eu não consegui mandar o vídeo de ontem, mas estamos hoje aqui para a glória de Deus. E vamos começar o nosso encontro com a nossa oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais esse dia, Senhor, na Tua presença, pelo sangue de Jesus. Reconhecendo, Senhor, que necessitamos que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, sejam nossas fiéis companheiras. Que o sangue de Jesus nos cubra. Que o poder do nome do sangue de Jesus esteja diante de nós para vencermos todas as situações contrárias que têm levantado contra as nossas vidas, Pai. Senhor, estamos aqui nessa tarde para receber a Tua palavra, o Teu aconselhamento, a Tua direção. Prepara, Senhor, os nossos corações para receber, Senhor, essa semente preciosa que é a Tua palavra, meu Deus. É uma semente que germina e que frutifica 100 por 1. Por isso, Deus, nós entregamos nessa hora a nossa mente e o nosso coração nas Tuas mãos, repreendendo toda ingerência maligna que se levante, querendo deturpar toda a palavra aqui ministrada, Senhor. Em nome de Jesus, sei conosco, abençoa cada um, Senhor, dos seguidores, Pai, que estão aqui comigo nesse canal. Senhor, eu te peço que nessa tarde haja um olhar especial sobre a vida de cada um deles, dos seus familiares, as suas necessidades, tudo aquilo que eles estão precisando, Senhor, e que eles olham para todos os lados e não conseguem encontrar uma solução, mas que nessa tarde eles possam elevar os olhos ao alto, a Ti, que é o Criador de todas as coisas. E que em nome de Jesus venha a direção, venha o conselho, venha o conhecimento, venha a solução, venha aquilo que é necessário para suprir a necessidade de cada um dos Teus filhos. É o que te pedimos nesta tarde, meu Deus, no nome santo de Jesus. Queridos, eu estou aqui trabalhando, organizando, porque tudo tem que ser feito na base do planejamento. Que brevemente eu quero fazer uma semana de campanha de oração pelos seguidores do canal e por suas petições, por suas necessidades. Serão 7 dias que nós faremos vídeos curtos, que é chamado aqui no YouTube de Shorts. Oração às 7 da manhã, às 18 horas e às 22, colocando os pedidos dos irmãos, das irmãs, diante dos céus. E eu já comprei um caderninho ali, uma agenda, e vou colocar esses pedidos ali relacionados para estar orando diante de Deus, e também vou levar esses pedidos para o altar do Senhor lá na igreja que eu congrego,
Ministério Pentecostal Família em Cristo, e colocar a petição dos irmãos no altar do Senhor, mergulhada no óleo, para que o Espírito Santo de Deus esteja agindo em prol da vida e da família de cada um de vocês. Eu estou me organizando, quando eu for começar essa campanha, eu darei o aviso aqui aos irmãos, sem contar que já, a partir de amanhã, ao meio-dia, eu já estarei orando pelos pedidos que me foram feitos aqui. Eu anotei os pedidos e apresentei ao Senhor, tenho apresentado à noite, antes de dormir, mas o Espírito Santo pediu para que eu apresentasse ao meio-dia. Então, a partir de amanhã, eu vou colocar essas petições já ao meio-dia, em nome do Senhor Jesus, se Ele me der vida e saúde. Amanhã estarei apresentando as suas petições, por isso, meus irmãos, coloquem seus pedidos de oração, para que eu possa estar apresentando já a Deus de antemão, antes de começarmos essa campanha de 7 dias. Amém? Eu quero hoje ministrar para vocês a palavra santa do Senhor, que se encontra em Isaías capítulo 11, versículo 2. Fala acerca da unção de Jesus. Como eu já falei para vocês, o que é unção? Unção é autorização e capacitação dada por Deus para se usar um poder sobrenatural, o poder de Deus. E essa unção, logicamente, repousava sobre Jesus. E nós que cremos em Jesus somos igreja do Senhor. E essa mesma unção repousa sobre a igreja do Senhor, sobre cada pessoa que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida a Ele e que segue os seus mandamentos. Então essa unção aqui que eu vou ler para vocês, de Isaías 11, 2, que repousava sobre a vida de Jesus e repousa, né, porque Ele é eterno, ela também repousa sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós temos que crer pela fé, tomar posse, ter esse entendimento da parte de Deus, que nós temos o poder de Deus na nossa vida através do Espírito Santo em nome de Jesus. Nós temos a autoridade de Deus na nossa vida através do Espírito Santo no nome de Jesus. Todos esses atributos do Senhor estão em nós, nós que cremos, nós que temos uma aliança com Cristo. Nós também temos, porque nós somos herdeiros de Deus, juntamente com Jesus. Ele é a primícia do Senhor, e como seus irmãos, nós também somos herdeiros de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor, que encontra-se em Isaías 11, versículo 2. O reinado pacífico do rebento de Jessé, né, que é Jesus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do discernimento, o Espírito do conselho e do poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Meus amados, quando nós apresentamos a Deus, né, as nossas petições, o Senhor nos ouve e nos responde. Ele responde sim, Ele responde não e Ele responde espere, mas Ele responde. No nosso último vídeo, né, como ser curados de espíritos de enfermidade, eu falei ali para você como que você deve fazer, né, para descobrir quais são as enfermidades espirituais que existem na sua vida e o que fazer para ficar curado. E uma das coisas que eu falei para vocês é que o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus, ele responde através do Espírito Santo com sonhos, com visões, com palavras da própria Bíblia, ou então usando pessoas cheias do Espírito Santo para nos dar conselhos. Então, quando nós colocamos as nossas petições diante de Deus, Senhor, me revela esse sonho, Senhor, me revela essa visão, Senhor, me faz entender esse conselho,
Senhor, me faz entender, revela a tua palavra. Nós temos que buscar em Deus a unção de Cristo, que encontra-se em Isaías 11:12. Olha só, fala de 6 atributos. O primeiro atributo é a sabedoria, né? O que é a sabedoria? A sabedoria é a maneira assertiva de você tomar um posicionamento, tomar uma decisão, de você fazer uma escolha, né? É a maneira assertiva. A sabedoria não tem errada, você faz de acordo com a vontade de Deus dentro do seu espírito de sabedoria. Outra coisa que essa mesma palavra fala é que nós temos que buscar o quê? Discernimento. O que é o discernimento? O discernimento é conseguir ler nas entrelinhas do sonho, nas entrelinhas da visão, nas entrelinhas do conselho, da palavra de Deus, o que o Senhor quer falar para nós. É saber separar o bem do mal, o certo do errado. Isso é ter discernimento espiritual. O terceiro atributo que o Senhor fala é sobre o conselho. O que é o conselho? O conselho é um parecer, é uma opinião, é uma instrução que uma pessoa cheia do Espírito Santo dá para você. Não busque conselho com pessoas que não têm testemunho de Cristo. O Espírito que habita em nós, ele testifica quando nós olhamos para uma pessoa e sentimos dentro de nós, essa pessoa tem o Espírito de Deus. Essa pessoa é uma pessoa de oração e de compromisso. Essa pessoa testemunha, porque as atitudes dela mostram se ela realmente é uma pessoa de Deus. Porque aquelas que não têm, elas até conseguem enganar por um tempo, mas não conseguem enganar todo o tempo. Em alguma hora deslizam e em alguma hora elas fazem algo que desabona a presença de Jesus na vida delas, que escandalizam. E a gente descobre que a pessoa realmente não tem o Espírito de Deus. Mas existem pessoas que a presença delas ilumina o ambiente, a presença delas traz alegria quando ela abre a boca para falar para você e você sente um conforto, você sente aquele quentinho no coração, sabe? E você ali consegue discernir que aquela pessoa tem o Espírito de Deus. Então, dessas pessoas, você deve buscar o conselho para algum assunto, para alguma situação que você não esteja encontrando resposta. O quarto atributo que essa palavra de Isaías fala é sobre o poder. O que é o poder de Deus? É a capacidade divina de receber orientações sobrenaturais do Senhor. Lá em Lucas 10:19 diz que Ele nos deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno e nada nos causará dano. Então o Senhor nos concede poder, nos concede autoridade, aqueles atributos que são dele, Ele compartilha conosco, que somos seus filhos. Porque o Senhor sabe que para vencermos as questões seculares, as questões do dia a dia, familiares, de trabalho, financeiro, Ele sabe que nós precisamos caminhar ali no sobrenatural, no poder dEle. Porque pela nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio entendimento, nós não chegamos a parte alguma e somos facilmente enganados, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Por isso que nós temos que buscar os atributos de Deus. O quinto atributo que ele fala nessa palavra de Isaías é o conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é compreender por meio da razão ou da experiência algum fato, alguma situação. Só que tem um detalhe, muitas vezes nós temos acesso ao conhecimento, mas não temos o entendimento. Por exemplo, a Bíblia é um livro de conhecimento. Mas muitas pessoas dizem, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Por quê? Porque o conhecimento e o entendimento, eles têm que caminhar de mãos atadas, unidas. Nós temos que pedir de Deus, Senhor, me dá conhecimento, mas também me dá, Senhor, entendimento, me conduz
ao conhecimento, mas me dá entendimento, para que eu possa compreender, Senhor, por meio da minha razão, ou então da minha experiência, o que o Senhor quer falar comigo. E o sexto atributo é o temor. Temor é diferente de medo. Medo nós sabemos o que é. Só que o temor a Deus é o profundo respeito e reverência ao Senhor. É nós termos a consciência de que Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra e que Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas. Inclusive, a palavra diz que Ele pode lançar nossa alma no inferno. Então, o temor do Senhor ele é imprescindível para que possamos caminhar no mundo sobrenatural do Senhor, no mundo espiritual e vencermos as enfermidades espirituais. Quando você pega uma receita de um médico, eu pelo menos faço assim, eu digo, doutor, que remédio é esse? Porque muitas vezes eles escrevem com uma letrinha assim bem ilegíveis, né? E ele fala e eu peço para anotar com a minha letra o nome do remédio, né? E pergunto para ele como é que eu devo tomar aquilo, de quantas em quantas horas e tal. Faço todas as perguntas cabíveis. Tem gente que não, pega a receita, vai embora, chega na drogaria, às vezes nem um atendente do balcão sabe, né? Mas quando nós pedimos do Senhor o entendimento sobre os sonhos e visões, as palavras da Bíblia e o conselho que vem quando nós estamos buscando a cura de enfermidades espirituais, nós temos que buscar em Deus também essas informações, sabe? Senhor, me dá sabedoria para entender, me dá discernimento para saber o que é certo e o que é errado, me dá conselho, Senhor, para seguir a instrução certa, me dá o teu poder, Senhor, para eu ter a capacidade de seguir, de receber essas orientações que vêm do céu, me dá conhecimento atrelado ao entendimento, Senhor, para eu compreender por meio da minha razão e da experiência o que o Senhor quer comigo. E me dá temor acima de todas as coisas ao teu santo nome, Pai. Dá reverência. Porque quando nós temos o temor de Deus, nós nos afastamos do pecado. Porque nós sabemos que o pecado, ele entristece profundamente o coração de Deus. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o Senhor. Se tem algo que nos afasta de Deus, que é uma barreira para acessarmos a presença de Deus, para que a nossa oração chegue ao trono do Senhor, é o pecado. É por isso que nesses vídeos eu tenho falado sobre confissões de pecados. Os pecados, eles são legalidades para sermos atingidos pelas setas do inferno. E essas setas produzem enfermidades espirituais. É por isso que nós estamos trabalhando passo a passo, como buscar, o que fazer, quando receber a resposta, como proceder. Então o vídeo de hoje é justamente para falar de o que fazer com os sonhos e visões, palavras e conselhos, quando queremos nos curar e libertar espiritualmente. É para isso que esse vídeo foi feito, para responder esse questionamento. Mas olha só, tudo isso aqui que eu falei para vocês, a sabedoria, o discernimento, o conselho, o poder, o conhecimento e o temor, eles de nada adiantam se não houver obediência. Obediência e submissão. Submissão a quê? Obediência a quê? As direções e a vontade de Deus. Se você teve um sonho e Deus te mostrou algo, e Deus trouxe a você a clareza daquilo que você sonhou, e mostra você fazendo alguma coisa que você precisa se posicionar para sair daquela situação, se você deixar para lá, não vai adiantar de nada. O que você tem que fazer? Você tem que obedecer à direção de Deus, se submeter à direção de Deus e cumprir a sua vontade, porque quando nós fazemos a vontade de Deus,
o Senhor age em nosso favor e o milagre acontece, a cura acontece, o sobrenatural acontece. Em um dos meus próximos vídeos, se Deus assim permitir, eu vou contar para vocês sobre o testemunho que minha filha morreu e ressuscitou pelo poder do nome de Jesus. Como é um testemunho um pouco longo, eu vou deixar para um próximo vídeo. Mas Deus age em toda e qualquer situação. Não existe impossíveis, meu irmão. Não existe impossíveis, minha irmã. O que você está passando hoje, o que você está enfrentando hoje, o que você está sentindo hoje, para Deus não é nada. A única coisa necessária é que exista uma conexão com Deus, que exista um relacionamento íntimo com o Senhor, que o Senhor caminhe com você todos os dias, lado a lado, que você esteja em constante oração. Eu falei para vocês que eu tenho meu momento de oração no meu quarto, mas eu passo o dia inteiro caminhando com Jesus, falando com o Senhor. Quando eu estou tomando meu café, quando eu estou subindo para ir para a academia, fazer meus exercícios, eu vou no meio da rua falando e conversando com Deus. Quando eu estou ali malhando, eu estou ali conversando, falando com o Senhor. Durante o meu almoço, nas minhas tardes aqui, que eu estou preparando a palavra que eu vou compartilhar com vocês, é o tempo todo, de madrugada, quando eu acordo, eu costumo beber água de madrugada, quando eu acordo para tomar a minha água, eu falo com meu Deus, eu agradeço, eu louvo, porque o espírito grato, meu irmão, alegra o coração de Deus. Você agradecer a Deus pelas mínimas coisas, alegra o coração de Deus. Aqui em Manaus faltou água para 90% dos bairros ontem e hoje, mas aqui onde eu moro não faltou, porque aqui é poço artesiano. E eu fui tomar meu banho ainda há pouco, e ali no chuveiro eu agradecendo a Deus, Senhor, obrigada, porque está faltando água em grande parte da minha cidade, mas eu estou aqui podendo tomar esse banho, podendo me refrescar, podendo fazer a minha higiene, Senhor, muito obrigada. Nós temos que ser gratos a Deus nas mínimas coisas. No fato de termos o nosso café da manhã, por mais simples que seja, o fato de nós termos o nosso almoço, de termos a nossa janta, nós temos que agradecer em tudo, termos um teto, uma cama quentinha para dormir, não estar exposto ao perigo das ruas, nem à chuva, nem a ladrões. Nada. Nós temos que agradecer em todas as coisas, por termos uma família. Nós temos que ser gratos a Deus. E quando nós queremos, irmãos, ser curados, o Senhor tem prazer em nos curar, por isso que Ele nos responde. Nós temos apenas que buscá-lo de todo o nosso coração, de quebrar os paradigmas da nossa mente, sabe? As crenças limitantes que nos impedem de agir de maneira sobrenatural. Uma vez um pastor falou para mim que a minha mente era muito fértil. Falou que a minha mente era muito fértil. Por isso que eu acreditava profundamente nessas coisas. Não, meu irmão. Nós temos que quebrar as crenças limitantes, aquelas crenças que dizem que nós não somos capazes. Esse mesmo pastor, um dia, quando eu contei para ele acerca de uma visão, ele disse, não acredito, como é que uma mera comedora de feijão vai falar com Deus e Deus vai responder? E não demorou muito, Deus respondeu com um milagre, aquele milagre que eu contei para vocês da botija de gás, que o Senhor encheu a minha botija de gás, e diante de 3 testemunhas, o meu filho, a minha filha e a minha visita. Então, meus irmãos, não deixe que crenças limitantes lhe impeçam de buscar a sua cura espiritual. Que crenças limitantes de você achar que você não tem capacidade de fazer isso, que Deus não vai falar com você. Meu irmão, minha irmã, tire isso da sua mente. O Senhor fala com todo aquele que o busca.
O Senhor se apresenta com todo aquele que invoca o seu santo nome. O Senhor está presente com todo aquele que crê na pessoa do Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ele jamais vai abandonar até mesmo aqueles que ainda não se converteram. Eu já vi Deus abençoar, eu já vi Deus socorrer, porque a misericórdia dele é infinita e se renova a cada manhã. Então, meus queridos, é essa a nossa mensagem de hoje. É esse encontro maravilhoso que temos. Vamos fazer a oração final agradecendo a Deus por esse encontro, no nome santo de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse encontro. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra. Senhor, que esses ensinamentos sobre as nossas vidas venham quebrar toda a crença limitante, Pai, que diz que não somos capazes, Senhor, que diz que não podemos fazer, que diz que não somos merecedores, Pai. Senhor, que em nome de Jesus nessa tarde o Senhor esteja visitando cada irmão, cada irmã, esteja trazendo respostas, Senhor, de oração. A partir de amanhã, todo aquele que colocar, Senhor, aqui o seu pedido de oração, eu vou estar colocando no meu caderno, Pai, conforme eu falei, para no horário do meio-dia estar apresentando diante do meu Deus, para que o meu Deus possa entrar com intervenção, com resposta. Senhor, muito obrigada por esse dia, porque deitamos, dormimos e acordamos por louvor da tua glória. Nos dá um resto de dia cheio, Senhor, da tua presença, que teu Espírito encha o nosso coração com a tua paz e que tenhamos, Senhor, tranquilidade, Senhor meu Deus, para guiar os nossos passos rumo ao céu, Pai, que é o nosso destino, rumo ao céu, pois recebemos do teu Filho amado Jesus a vida eterna, pelo que te agradecemos, Pai, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Meus queridos, agora para finalizar, eu gostaria de pedir a você que está vendo esse vídeo, que se inscreva nesse canal, que curta, que dê aquele likezinho da mãozinha lá, para que o YouTube esteja divulgando, esteja enviando esse vídeo para pessoas que necessitam desse tipo de mensagem. Comente, coloque seu pedido de oração, como eu falei para você, eu vou colocar no meu caderno de oração para levar ao Senhor. E acima de tudo, que compartilhe com pessoas que você sabe que necessitam desses conhecimentos, necessitam desses esclarecimentos para serem curados, sarados, restaurados, libertos e restituídos pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Esse é o meu pedido a vocês. Muito obrigada pela companhia. Deus abençoe cada um de vocês. Fique na paz de Jesus. Graça e paz.